Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. É outono no Rio de Janeiro. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, amigo ouvinte. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Nós hoje estamos aqui para entrevistar um convidado muito especial, inclusive pelo tema de hoje, que o nosso tema é meio ambiente, sustentabilidade e políticas públicas. Está conosco nos nossos estúdios da Rede Bandeirantes, Band AM 1360, o professor Adak Totoni. Ele é professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ e é coordenador adjunto do curso de especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental desta instituição acadêmica. Nós vamos fazer aqui um trabalho muito sério a respeito da perspectiva política do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, em especial sobre os assuntos que acometeram a nossa cidade, no sentido das enchentes, das fatalidades que aconteceram, e o que está no sentido da política estrutural desses fatos. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Margarete. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo. E nós vamos também aqui fazer referência ao nosso trabalho, que é realizado na área de sustentabilidade social, em relação ao espaço que nós temos aberto para denúncias de crimes de informática e crimes cibernéticos. Como vocês sabem, já há aproximadamente alguns meses, uma média de 5, 6 meses, nós estamos apresentando a denúncia de uma vítima de um crime de informática que nos faz um relato. E esse relato é relativo à questão dela ter sido sequestrada, colocada em cativeiro domiciliar por 6 vezes. Ela era, até então, pesquisadora da Fundação João do Cruz, e ela foi submetida a uma série de torturas via Wi-Fi, ou seja, de modo virtual, onde um programa de computador criminoso, clandestino, possui recursos indizíveis, recurso que para nós, leigos, é até delicado de compreensão, porém, nós temos que trazer à tona este crime. Por quê? Porque a população, em geral, precisa saber que nós temos, no Brasil, uma possibilidade de estarmos sendo invadidos por várias facções que compõem uma organização, possivelmente internacional, que objetiva várias metas com o seu trabalho criminoso. Um deles, ela identificou que é um segmento de pervertidos, é um segmento de psicopatas, que utiliza recursos de computador para o envio de torturas através de Wi-Fi que atinge o corpo humano. É isso mesmo, ouvinte, atinge o corpo humano. Para você que está chegando agora e começa a ser o nosso ouvinte, nós já estamos aqui há alguns meses, inclusive nós temos já apresentado relatos da vítima quanto aos informes deste crime e o que aconteceu com ela. Eu vou exemplificar aqui alguns dos recursos que são usados nesta senhora pesquisadora da Fundação João do Cruz. O primeiro, eles dão pontadas dentro do cérebro dela. É isso mesmo, por Wi-Fi à distância. Em segundo lugar, um dos recursos mais utilizados é o aumento de temperatura corporal. E, em terceiro lugar, o aumento de peso físico, entre inúmeros outros, como, por exemplo, a compressão muscular e a compressão óssea. Ela sofre um tipo de castigo quando ela faz uma denúncia em alguma instância, ou mídia, ou alguma pessoa que esteja no meio tecnológico, eles reconhecem que a denúncia foi feita e efetivam uma retaliação. O nome dessa retaliação, que funciona como uma espécie de castigo tecnológico, chama-se bigorna. Bigorna. Esta senhora efetivou um trabalho e a ONU Meio Ambiente do Brasil ficou ciente, através do e-mail,
E o que ocorreu? Em função disso ter se concretizado, né, no sentido das articulações com funcionários da ONU no Brasil, no Rio de Janeiro, esta senhora sofreu um castigo. E esse castigo veio através desse recurso que eles chamam no mundo do submundo do crime como bigorna, ou seja, ela ficou uma semana com um peso de 3 quilos em volta do pescoço, como se fosse um colar de tortura, um colar de suplício. Você pensa que a escravidão acabou? Não acabou, não. Agora ela é virtual. Ela não precisa mais de corrente de ferro. Ela não precisa mais de cadeado. Ela não precisa mais de instrumentos de tortura. Eles usam agora um programa de computador clandestino. E você sabe o que mais? Eles estão chegando, sabe aonde? Nos animais. Você já ouviu falar que os animais estão levando choques virtuais, choques que são realizados através deste programa de computador? É isso mesmo. Você tem animal, preste atenção a ele. Sabe por quê? Porque dentro dessa facção de pervertidos sexuais, eles também fazem zoofilia. Zoofilia, que é a relação sexual ou relação sádica com animais. Pedofilia com crianças, zoofilia com animais. Esta senhora possui animais e os animais dela estão recebendo choque na cabeça. E agora veio uma informação, conforme eu prometi no WhatsApp, que as pessoas que me seguem na internet sabem que eu participo de mais de 30 grupos de WhatsApp de proteção animal, que é uma das vertentes da minha atuação como ambientalista. Todos sabem que eu estou fazendo aqui a primeira apresentação, um relato que há uma possibilidade da Lila e da Lili já serem também vítimas deste horror que é o trabalho desses criminosos que estão usando um programa de computador para invadir o Rio de Janeiro. Então, Lila e Lili, do programa de domingo, da Rádio Bandeirantes, domingo, meio-dia, Band AM 1360, que, através da turma Lila e Lili, é realizado um trabalho de educação ambiental, educação científica e proteção animal, elas possivelmente sejam também vítimas. E outra, eu filmei, eu tenho provas, eu tenho imagem das duas levando choques nas orelhas. Então, quem me segue, mais de 1.000 protetoras dos animais que estão nos grupos de WhatsApp, conforme o combinado, está aqui a minha denúncia. Agora nós vamos confirmar tudo isso e, conforme for, com o andar dos segmentos relativos às compreensões deste crime horrendo, nós vamos passando os informes. E eu aqui aproveito também a possibilidade de apresentar para vocês duas novas propostas que nós estamos recebendo. A primeira proposta de atuação aqui no programa é fazer um convite à mamãe e papai que queiram participar do nosso programa. Dá uma ligada para cá, manda um WhatsApp falando sobre a questão dos animais. Você que tem animalzinho em casa, que a sua criança interage com o animalzinho, que você tem algum tipo de problema aí perto da sua casa relativo a animais domésticos, dá uma ligada, passa um WhatsApp e a gente fica sabendo e faz a denúncia aqui na Rede Bandeirantes. E também nós temos um grupo de WhatsApp relativo a animais perdidos. É isso mesmo. Você quer participar desse grupo de WhatsApp? Dá um zap para mim com a sua mensagem, que eu pego o seu telefone e adiciono, ok? Então, o nome do nosso grupo é Animais Perdidos, Professora Margarete. Ok? E o meu telefone é 21, sou do Rio de Janeiro, 991-34 9124. 991-34 9124. E você, que ainda talvez não saiba, você pode ouvir o nosso programa na nossa Web TV. Sim, nós temos uma Web TV para o programa de hoje, Por Dentro da Sustentabilidade, e o nosso programa de amanhã, Turma da Lila e da Lili. A nossa Web TV de hoje anote aí, www.programapordentrodasustentabilidade.com. Vou repetir,
tudo juntinho, programa por dentro da sustentabilidade.com. Quando abrir a página, primeira página da Web TV, que ela é bem bonita, está um design super ambiental, uma página assim, que tem uma floresta bem logo no início, tem a logo da Rádio Bandeirantes, você vai ver lá um play para você clicar e ouvir o programa ao vivo. E também nós estamos, sabe aonde? Nesse exato momento, no Facebook. Entre em contato conosco no Facebook, Web Rádio e TV Sustentabilidade. Facebook, Web Rádio e TV Sustentabilidade. E agora, dados os nossos recados, vamos então à entrevista. A entrevista está ansiosamente aguardada pelos nossos ouvintes, pelos nossos ambientalistas, pelos professores de educação ambiental, pelos engenheiros, que está aqui conosco. O nosso querido amigo, colega de trabalho aqui na área de meio ambiente, o professor Adacto Ottoni. Como eu já disse, ele é professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ e também é coordenador adjunto do curso de especialização da Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, que está com vagas abertas. Aí, pessoal interessado em fazer matrícula, saber um pouco mais da área de engenharia ambiental, participar, se profissionalizar e ser um especialista. Vamos, então, conversar com o professor Adacto Ottoni. Muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Margarete. Agora vamos dar início à nossa parte propriamente dita. Deixa eu só complementar. O curso de especialização, o prazo de inscrição é até o dia 18 de abril, que é a próxima quinta-feira. E porque eu estou alertando isso, que quem não puder fazer agora é só no ano que vem, é uma vez por ano que tem aberto o curso para a turma deste ano, vai encerrar agora dia 18 de abril, então quem tiver interesse em cursar o curso de especialização, a oportunidade é agora, tem uma semana ainda. As matrículas estão abertas, vamos lá. Essa abertura ainda. E não perca a possibilidade também de você ser um atuante na área ambiental. Você veja o nosso tema de hoje, que é relativo o quê? É relativo às questões ambientais, é relativo à tragédia que nós passamos no enfoque das políticas públicas, Porque sem discernimento político, ouvinte, sem conhecimento da estrutura política, sem você saber quem é quem faz o quê e quem só diz que faz, nós vamos estar todos vulneráveis a catástrofes, não é isso, professor? Com certeza. O Rio de Janeiro está bastante fragilizado nesse aspecto, a cidade do Rio de Janeiro, e essas catástrofes tendem a ser cada vez maiores por conta da falta de ação da prefeitura, né? As chuvas intensas são normais, então qualquer chuva um pouquinho maior dá aquela tragédia que aconteceu agora na segunda e terça-feira dessa semana, e a situação é bastante preocupante. Levando em consideração que nós temos que ter um discernimento, amigo ouvinte, que é o seguinte: o Rio de Janeiro parece que não é uma cidade que vive com uma certa tranquilidade, é tropical, tem muito sol, mas, na verdade, não é. Nós temos uma característica no início do ano das chuvas, e essa característica, ela resulta em catástrofe, resulta em mortalidade há muitas décadas. Então, o que eu estou querendo falar aqui, além da questão no sentido óbvio, né, aconteceu, não é incidental, porque nós precisamos ter uma estrutura preventiva quanto a isso, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que nós temos esse histórico? Você sabe, professor Adacto, que eu sou historiadora, não é? A minha visão é uma visão do fato no tempo, então todos nós sabemos, nem precisa ser historiador, que isto acontece em contínuo. Todo início do ano nós temos essas características de fatalidade. E, ao mesmo tempo, nós temos também, uma percepção de que não existe uma política pública que acompanhe essa continuidade.
Não existe. Se você sabe que isso vai acontecer, não podemos dar interregno nisso. Margarete, eu quarta-feira agora, dia 17, vou estar dando uma palestra no Clube de Engenharia sobre a crise hídrica no estado do Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu vou abordar lá, que crise hídrica não é só a falta d'água, a escassez de água. O excesso de água é crise hídrica, ou o nosso ouvinte acha que o que aconteceu com Brumadinho não foi uma crise hídrica. O que aconteceu agora na Serra do Rio de Janeiro não foi uma crise hídrica, onde pessoas morreram, prejuízos enormes. Isso é crise hídrica. Então, primeiro ponto que a gente tem que abordar, você comentou que isso é um problema histórico do Rio de Janeiro, essas inundações. E realmente é. Por quê? A situação do Rio de Janeiro é bastante delicada, que é uma cidade, primeiro, que está entre a montanha e o mar. Os rios da cidade do Rio de Janeiro não têm trechos médios, eles só têm trechos superiores e inferiores. Quer dizer, a água desce da montanha e, bruscamente, ela vai para uma área plana, concentrando vazão. Então, você tem agravado 2 problemas básicos na cidade do Rio de Janeiro. As inundações nessa área plana e nas áreas íngremes o problema dos deslizamentos de encosta. Então, esse é um problema específico que a cidade do Rio de Janeiro tem. Acoplado a isto, você tem a região sudeste do Brasil, que é uma região que chove muito, né? Por isso que eu digo, a crise hídrica, nós tivemos um risco de racionamento de água em 2014, 2015 na região sudeste, o que é lamentável, porque com essa crise hídrica choveu no sistema Cantareira 1.400 milímetros. Quer dizer, o problema da crise hídrica, da escassez de água, não é por falta de chuva. O que acontece? A chuva não acontece igualzinho o ano inteiro. A chuva ela não é regular. Você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem. O que acontece, em geral, que gera a falta d'água? Não é a falta de chuva necessariamente. Na região sudeste não é. É a degradação das nossas bacias hidrográficas. Você vai tirando a floresta, o solo vai ficando impermeável, desmatado, e na época de chuva, aquela água que antes era retida pela floresta e infiltrava, ela escoa superficialmente, transborda os rios, e quando chega no período de estiagem, a bacia hidrográfica fica sem água. Então, o nível mínimo dos nossos rios, dos nossos mananciais, está diminuindo. Isso é um problema preocupante. E, do outro lado, na época de chuva, as tragédias ambientais estão aumentando, dos riscos de tombamento das barragens, o aumento das inundações. Por quê? O crescimento desordenado da bacia está aumentando a impermeabilização do solo. No caso da cidade do Rio de Janeiro, além disso, você tem problema de lixo, de esgoto, valão de esgoto nas comunidades, o lixo que desce, entope tudo. Então, é realmente uma situação bem clara que, sobre as causas do problema estão nessa peculiaridade da cidade do Rio de Janeiro, estão nessa ocupação desordenada, não controlada pela prefeitura, a ocupação cresce de forma desordenada, os problemas de saneamento nas comunidades, nas ocupações de baixa renda, ele praticamente é quase que inexistente. Então, aquilo tudo vai estourar onde? Vai estourar em toda a cidade, porque na chuva aquilo tudo desce. E a gente viu bem claramente, Margarete, nessa tragédia de segunda-feira, você via lá no Jardim Botânico que o nível da água estava altíssimo, a chuva tinha acabado, mas a água não descia. Por que não descia? Estava tudo entupido. Então, para a gente falar um pouco sobre esse problema das inundações, eu diria para você o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro tem 2 causas às inundações. A chuva intensa, que a gente não pode mexer. Essa chuva vem todo ano. O dia que aonde chover na cidade do Rio de Janeiro, ferrou, porque vai dar inundação. Agora, no dia que acontecer aquela chuva um pouco maior, como aconteceu agora, houve uma chuva realmente bastante forte, além do normal, você tem uma calamidade pública, foi o que aconteceu. A cidade do Rio de Janeiro não está preparada para chuvas intensas, qualquer chuvinha gera problema de inundação. Então, existem alguns defeitos básicos da prefeitura. A prefeitura não está fazendo o seu trabalho de casa, primeiro, para fazer o seu feijão com arroz, aquele basicão, aquelas obras básicas. Por que eu estou falando isso? Um sistema de drenagem, ele pode ser maravilhoso. Se não tiver manutenção e conservação, não vai funcionar, porque a água não vai escoar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, que é a obrigação da prefeitura, primeiro,
é manter-se permanentemente limpo o sistema de microdrenagem e macrodrenagem. Já estou entrando um pouco mais em detalhes. O que é a microdrenagem? São as bocas de lobo das ruas. A água, quando desce, vai para as ruas, e aí a boca de lobo capta, vai para a galeria de água pluvial e vai para o rio. Então, essas bocas de lobo estão entupidas, então você tem que manter todo esse sistema de microdrenagem limpo e desimpedido. E tem a macrodrenagem, que é o rio, que é uma das outras causas das inundações. São os rios que transbordam. Então, a microdrenagem concentra na macrodrenagem, e esse lixo e esse esgoto todo geram um assoreamento do rio, então os rios estão sufocados. Então, quando chega nessa parte baixa dos rios, e aí tem a influência da maré, Margarete, que é na hora de maré alta, com uma chuva intensa, com falta de saneamento, deu para você entender que as coisas estão afunilando para tender a uma tragédia. E quais são, você entendendo o que acontece, você tem que diagnosticar, então, o que a prefeitura tem que fazer para combater as causas. A primeira coisa é manter sempre, no período de estiagem, fazer a dragagem dos rios, para tirar aquele material assoreado, para preparar os rios para as chuvas que virão no final do ano, que o período chuvoso começa no final de outubro e termina em meados de abril. Então, daqui para frente, as chuvas vão tender a diminuir. Já estamos em meados de abril, agora vai diminuir. Foi finalzinho do período, foi essa tragédia que ocorreu. Agora, você tem que estar prevendo a limpeza dos rios, mas isso é o beabá. Agora, não adianta fazer só isso se você não combate a causa da poluição que vem nos rios e no sistema de drenagem. Então, é o saneamento do lixo e do esgoto. E isso não é a favor da prefeitura, é obrigação. Nós pagamos os nossos impostos justamente para a prefeitura poder dar essa garantia. E ela não está dando. Os rios da cidade do Rio de Janeiro descem com montanhas de lixo, montanhas de esgoto, então, e onde grande parte desse lixo vem das comunidades de baixa renda, onde o saneamento é praticamente inexistente. Então, a prefeitura, além de manter limpo o sistema de micro e macrodrenagem, ela tem que começar a dar mais atenção para as favelas, que estão largadas. Então, o que a prefeitura deve fazer para proteger a cidade na época de chuva contra as inundações? Ela começar a trabalhar, quando chove, Margarete, desce muita terra das favelas, porque a favela, ali você não tem urbanização, tem muito desmatamento. Então, você tem muita área com solo desnudado, desprotegido, aquilo tudo erode, vai tudo para a área urbana, entupindo as bocas de lobo e assoreando os rios. Então, você tem que fazer trabalhos para controlar essa erosão do solo, fazer soleiras para proteger a erosão do solo, fazer alçapões sedimentológicos. Isso é o básico para segurar o sedimento. Agora, tem que ter um trabalho de programas públicos, como você falou, de educação ambiental, com coleta seletiva e reciclagem junto a essa comunidade, para a comunidade evitar jogar o lixo na favela. Por que eu digo isso? Por que isso é importante, Margarete? Você acha que o morador que mora lá no topo do morro, ele vai descer até aqui o sopé do morro para jogar o lixo dele, para que a Colube pega o lixo? Não é que a Colube não colete o lixo das favelas. Ela pega o lixo no sopé do morro. Então, a comunidade não joga. E sabe o que acontece? A comunidade vai jogar o lixo em vazadores. Na maioria das favelas na cidade do Rio de Janeiro, você tem vazadores clandestinos. Quando chove, aquilo tudo desce. Inclusive, eu gostaria aqui de destacar que houve filmagem, inclusive está passando aí pelos grupos de WhatsApp, de uma senhora que ela resolveu limpar uma caixa enorme de coleta de lixo, jogando no rio de água já que descia da comunidade. Essa imagem ficou uma imagem clássica, dá para ver bem claro, histórica, atual, entrou para a história da ciência e meio ambiente, porque é exatamente o que a gente combate, né? Todos nós. Mas, Margarete, você concorda comigo? Se isso já é algo que você mesmo, a população mesmo, faz isso por falta até de conhecimento, ela quer se ver livre daquilo, joga tudo, vai tudo lá para baixo. A prefeitura, ela, sabendo disso, ela tem que começar a tomar medidas para evitar. Aí eu te pergunto, o que está sendo feito pela prefeitura para evitar esse lixo disperso? Quase nada. Exatamente, nós vamos conversar sobre isso já, agora o aspecto político. Vamos fazer aqui só um espaço para os nossos ouvintes que já estão nos enviando o WhatsApp, parabenizando o programa. E aqui, conforme eu prometi aos ambientalistas na área de animais, estão aqui já passando as informações. Em primeiro lugar, aí, o encontro, acharam a Gaia. Ok? Acharam a Gaia. A Gaia foi uma cadela que mobilizou as redes sociais nacionalmente, todo mundo se unindo para achar a Gaia, uma labradora que fugiu ali na altura do Jardim Botânico, devido à questão das chuvas, e encontraram a Gaia. Então, isso aí é mais uma
informação para as protetoras de animais e sempre unidas, ok? Sempre unidas, que nós vamos dando aí solução aos problemas que vão nos aparecendo, né? Esse grupo de pessoas, né, que também são ambientalistas, né, e que dão a própria vida, como já nós tivemos até em Brumadinho, né, para salvar os seus animais. Nós também vamos aqui falar do Thor, já é um outro Thor, viu, pessoal? Quem está acompanhando o nosso trabalho sabe que há um Thor, que é um pitbull cinza, que está perdido, já participou do nosso programa, na turma da Lili, e agora aqui no programa Por Dentro da Sustentabilidade, é um outro Thor que fugiu também, macho, SRD, porte pequeno, 6 meses de idade, fugiu no dia 18 de março, na altura ali do Campo do Muralha, em Sulacap, RJ, Rio de Janeiro. Ele é especial, tem uma deficiência na pata esquerda, dianteira, tá? O telefone é 21, Rio de Janeiro, né? 988 185583. Repito, 988 185583. Qualquer dúvida pode entrar em contato aqui conosco do nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade, que você já sabe o telefone, 991349124. E também um outro animalzinho que fugiu, a Momi que fez o encaminhamento da mensagem aqui para o nosso grupo, Animais Perdidos, Professora Margarete. É um cachorrinho vira-lata também, escuro, porte pequeno, ele também tem um outro probleminha na perna, é um cachorro que igualmente tem probleminha na perna, na patinha, ele anda mancando, macho. Ele já está há algum tempo desaparecido, mas aquela nossa premissa, ninguém desiste de ninguém, não é? Então, temos aí a Flica, não é? Nós estamos ainda na Batalha da Flica, agora estamos aqui com esse cachorrinho que ele fugiu, tem uma média de 6 meses, na altura ali também de Sulacap. São 2 animais na área de Sulacap. E você que está em casa e seu animalzinho fugiu, entre em contato conosco, que eu adiciono você no grupo de WhatsApp, 991349124. E é isso aí, retornando aqui a nossa entrevista com o professor Adacto Toni. Ele é professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ. E nós estamos aqui num ponto nevrálgico dessa questão, que nós já colocamos, você ouvinte que está nos acompanhando, a estrutura sócio e até histórica, não é? Por que não dizer, não é? Das circunstâncias, das calamidades, dos estados de crise, conforme foi decretado, né? Das catástrofes, da mortandade, tudo que tem acontecido nesses últimos dias no Rio de Janeiro. Aí eu estou falando, sim, da chuva da última segunda-feira, estou falando, sim, da pedra que rolou atrás daqui do shopping, não é? Na altura do bairro de Botafogo, que, infelizmente, foi fatal para 3 vidas, e estamos falando, sim, de Muzema. E vamos agora fazer aqui um fio condutor na perspectiva dessa continuidade, que é o foco do nosso trabalho de hoje, é que você perceba, amigo ouvinte, a continuidade do problema. Porque uma coisa é a gente ter um problema, outra coisa é nós permitirmos a continuidade do problema. É como se fosse uma pessoa que está com algum problema de saúde. Se a pessoa não se cuida, não faz um trabalho preventivo, não faz um trabalho de acompanhamento médico, a tendência é piorar. Então, você tem 30 anos, está com aquele problema, aos 40 você continua, aos 50 você piora, aos 60 você está péssimo. Margarete, tem um outro ponto também que as pessoas pensam, que a gente tem que conviver com as inundações. A gente vai ter que conviver. Isso aí, eu fico nervoso com isso, porque para que existe engenharia? A engenharia é justamente a arte do engenho para justamente resolver os problemas. Então, o nosso ouvinte tem que entender, nós não temos que conviver com inundação. Tem obras que podem e devem ser feitas para evitar isso. Se nós temos professores da UERJ, doutores de um nível de qualificação, de categoria de produção acadêmica altíssimo, se nós temos
mídia ambiental, meios de comunicação como é este programa, Por Dentro da Sustentabilidade, e tantos outros. Se nós temos os nossos pares, nós temos uma organização interna, nós temos como discernir, não pode fazer assim, tem que fazer de outra maneira, porque desta forma não vai funcionar. Nós temos esse discernimento técnico. Até vou falar um pouco daqui a poucos minutos da questão de abrolhos. Tá? Que os técnicos falam, não façam isso, né? E acabou sendo feito. E também aí, em relação à questão da continuidade, vamos voltar aqui para a questão da continuidade do problema, onde recai a problemática. Eu te respondo. Pois é, vamos deixar o ouvinte também. Vamos raciocinar. Cada um na sua casa. Se você tem soluções técnicas. Se você tem um engenheiro do porte do professor Adacto, se você tem educação ambiental, se você tem milhares de ambientalistas num país maravilhoso, um país que é um representante mundial de identificação com a questão ambiental, de proporções gigantescas, Amazônia e por aí vai. Por que nós passamos por isso? Responda. Margarete, o que existe é falta de vontade política. Eu vou te explicar por quê. Por exemplo, uma das obras que eu tenho questionado, só para poder explicar melhor para o ouvinte, existe aquelas obras básicas que a prefeitura tem que fazer, que eu já citei, as intervenções, manter sempre o sistema de drenagem limpo antes de qualquer chuva. Para isso, a prefeitura tem que contratar uma equipe permanente durante o período de chuva, que vai de final de outubro a meados de abril, deu uma chuva intensa em determinado bairro, a equipe tem que ir para lá, desentupir tudo, para preparar aquele bairro para a próxima chuva que vier. No dia seguinte choveu em outro bairro, porque a chuva não cai igualmente todo ano no mesmo lugar. A equipe vai para lá. Então, no período que não chove, no período de estiagem, nesses 7, 8 meses de estiagem, a Conlube mesmo faria a limpeza normal do sistema, porque você não chove, ali não tem problema. Mas no período de chuvas, você tem que ter equipes para manter sempre limpo. Aí isso já é um primeiro coisa que é básico para evitar as inundações. Agora, tem que atacar o problema da poluição dos nossos rios e do lixo disperso, da erosão. Isso, como eu já expliquei, a prefeitura tem que diagnosticar isso, fazer as soluções, e existem soluções de curto, médio e longo prazo que praticamente estão muito deficientes. Agora, isso é para atacar o basicão, o dia a dia das chuvas intensas que são normais todo ano. Por isso que qualquer chuvinha dá aquela inundação. Agora, a pergunta é o seguinte: e essas chuvas, como que ocorreram agora segunda-feira, tem como proteger a cidade contra temporais desse porte? Claro que tem. Aí você tem que fazer obras complementares, além desse basicão, para dar essa garantia para a população. Aí eu dou um bom exemplo da vontade política. O que a prefeitura anterior, e que parece que a prefeitura atual quer continuar em termos de obras, eles estão fazendo para controlar enchente na Praça da Bandeira? Construção de piscinões. Os piscinões são obras caríssimas, gastaram 500 milhões com os piscinões, tá, da Praça da Bandeira, incluindo o desvio do Rio Joane, etc. São obras caríssimas. É esse tipo de obra que, infelizmente, os nossos políticos gostam. São obras caras, obras que dão voto, que a população toda vez gera um transtorno enorme para a população. Agora, essas obras resolvem? Eu faço essa pergunta para o ouvinte. Você vê essa chuva de segunda-feira agora, como é que ficou o Rio Maracanã? Tem um piscinão ali. O nosso ouvinte sabia que tem um piscinão ali, que é o piscinão da Praça Vanhagem. Então, o que está acontecendo com essa obra do piscinão? Os piscinões estão agravando as inundações. Por que eles estão agravando? O conceito técnico é compreensível. Você desvia a água do rio para uma grande piscina. Quando acaba a chuva, você bombeia a água dessa piscina de volta para o rio e não tem mais risco que está chovendo. Então, o conceito inicial é um conceito lógico. Só que há um erro grosseiro nesse projeto. Um erro de hidráulica. Houve um erro grosseiro, porque eles botam grade no piscinão para não entrar lixo, já que eles não resolvem o problema. Ali você tem uma perda de carga monstruosa naquela grade, não só independente do lixo. Essa grade gera uma perda de carga monstruosa. Então, o que acontece? O rio, quando passa pelo piscinão, ele já começa a transbordar ali. Se não tivesse piscinão nenhum, o rio ia escoar até a Praça da Bandeira, talvez inundasse lá. Então, hoje em dia, eles estão gerando um outro problema que o projeto não previu. Devido a essa perda de carga gerada nas grades, o rio já transborda ali. Existe um outro problema que ninguém fala. Quando acaba a chuva, essa montanha de lixo, de esgoto que vai para esses piscinões,
a água é bombeada de volta para o rio. Só que a bomba não tira toda a água, fica uns 10 centímetros de água ali empoçada, aquilo ali pode ser foco de mosquito, foco de baratas, que está tudo com poluição. Então, qual é a garantia que nós temos que você acha que a prefeitura limpa aquilo diariamente? Então, é só para dizer para você que é uma obra inadequada, mas é essa obra que o nosso político gosta de fazer. Me desculpe a sinceridade, o nosso mal político. O político pode ser um bom político. Tem soluções para o problema, mas que o piscinão ataca a consequência do problema, que é o transbordamento do rio. As soluções têm que atacar a causa do problema, que é a degradação da bacia. Aí eu pergunto para o amigo ouvinte, se todos sabem o que tem que ser feito, por que não é feito? Na verdade, por que a estrutura política da nossa sociedade, da nossa cidade, permite, de uma certa maneira, não é? É claro, você tem um embasamento de técnicos que dizem que essa obra é boa. Então, na época, o prefeito anterior disse que o piscinão era a solução para as enchentes no Maracanã. Por isso que gastaram esse dinheirão todo. E onde é que acabou as enchentes no Maracanã? Vamos fazer o ouvinte raciocinar. Em primeiro lugar, o político ele tem vários tipos de objetivo na sua atuação. Um desses objetivos é fazer o atendimento na área pública. Na área pública, ele tem uma verba. Então, ele tem que realizar um tipo de trabalho que venha atender a demanda das necessidades daquele local. Falando especificamente da questão da enchente. Se todo mundo sabe que até agora nada efetiva solução, por que, a política continua desta forma? 2, por que os técnicos não são ouvidos, já que são eles que estão passando os pareceres, se levar em consideração que eles estão com uma transparência e com uma intencionalidade positiva. Mas eu sei por quê, sabe por quê? Positiva. 3, por que você que está ouvindo, todos nós que votamos, não temos um discernimento exato do perfil daquele político e que ele pode também repetir os erros anteriores? E 4, se ele estiver repetindo, por que a sociedade civil não faz uma fiscalização espontânea e admite que naquele ponto está havendo um problema que precisa ser relacionado à solução? Você que está ouvindo, eu, professor, o engenheiro aqui, cada um está fazendo o seu papel e todos nós juntos temos que tomar uma atitude, porque nós não podemos deixar as favelas, as comunidades vindo abaixo, enxurrada abaixo com lixo. Mas as pessoas não têm educação. Se não tiverem a condição de colocar esse lixo em um local apropriado, se organizem e apresentem isso. Olha, nós estamos na rua 1, 2, 3. Nós não queremos jogar esse lixo na calçada. Onde podemos colocar esse lixo? Se organizem. Então, é uma questão, no meu ver como educadora, é uma questão de conversa e organização. Precisamos, ao fim do dia, a Colurbe vai vir até aqui? Não. Esse lixo vai ser colocado na calçada? Vai. Com chuva ou sem chuva isso é certo? Não. Com chuva pior ainda? Sim. O que nós podemos fazer? Por exemplo, tem a questão da sirene. Mas será que é possível uma organização interna a partir de um mínimo de trabalho educativo, de consciência, junto à população local, para que esse lixo seja direcionado ao seu fim adequado? Estamos falando agora de lixo. Por quê? Porque a gente sabe que a enchente é uma coisa, a falta de estrutura na engenharia, erros técnicos aprovados, né? Erros técnicos aprovados, né? Ou decisões técnicas teoricamente errôneas, aprovadas, como foi colocado aqui mesmo no programa a questão de Brumadinho, que todo mundo sabe. Mas você viu o que aconteceu ontem? Com os prédios da Musema que caíram? Sim, já vamos chegar lá no Musema. Agora, o que eu estou querendo suscitar no público ouvinte é que tomem consciência da circunstância local de onde vocês habitam, para que isso não aconteça, mas não é com ninguém, não é comunidade, não é favela, não é asfalto. O asfalto, a água bateu no meio da cintura. Aqui, nessa realidade, não tem pobre nem rico. Aqui, nessa realidade, tem que ter pessoas com uma consciência, dita consciência ambiental. Mas é isso que é consciência ambiental? Sim!
Consciência ambiental também é isto, sim. É não jogar lixo para que os bueiros não sobrecarreguem, para que a água não suba e não consiga escoar, para que a leptospirose não seja transmitida. Você sabe quem é leptospirose? É a doença do rato. Aquele rato morto. A verdade é essa. Nós temos que falar de saúde pública. Pela urina do rato que é transmitida. Nós temos que falar de saúde pública, sim. Porque muitas pessoas passaram por dentro de um mar de lama, resíduos e lixo da rua e se contaminaram. Então, nós temos as fatalidades, como foi a pedra rolando, nós temos as fatalidades de terrenos arenosos ou terrenos não adequados para a construção, como é o caso de Muzema. Nós temos a questão do lixo, não é que na verdade, justifica, digamos assim, a grande questão do problema pós-imediatamente a enchente, porque a enchente é a água que escorre. E depois fica aquela altura de água que os carros ficam flutuando. E aí, sim, piora mais ainda o problema. Então, nós estamos tentando, na medida do discernimento, fazer um grande incentivo à população que tenham, primeiro, um sentimento consciencial do meio onde habita. Segundo, que se comuniquem uns com os outros sobre esse assunto. Conversem, mas aonde, professora? Conversem na igreja. Vocês não frequentam a igreja? Conversem na igreja. Conversem entre amigas, conversem no WhatsApp. Não é tanta gente o tempo todo no Facebook e no WhatsApp. Não são as famosas redes sociais que unem as pessoas atualmente. Abra um grupo no Facebook, abra um grupo no WhatsApp, grupo Consciência Ambiental local tal, grupo Amigos do Meio Ambiente local tal, grupo Comunidade tal, lixo zero. Essa atitude, amigo ouvinte, pode salvar até a sua própria vida, porque todos nós estamos vulneráveis a esta fatalidade. É isso, professor? Olha, eu queria complementar isso que você falou. Por exemplo, você vê como a prefeitura está sendo negligente sobre esses prédios que caíram na Muzema. Se a prefeitura, eles prédios não subiram do dia para a noite. Se a prefeitura realmente quisesse atacar o problema, quando o prédio começa a ser levantado, ela tem que demolir rápido. Só que isso não acontece. Depois que começa a entrar gente e a morar, fica mais difícil. Então, isso a própria Justiça já apresentou isso quando ocorreu esses prédios já estão totalmente irregulares, a prefeitura chega fora da época, porque ela tem que ter uma fiscalização permanente, justamente para evitar, primeiro, o desmatamento de áreas de preservação, como aconteceu. Cadê a prefeitura? Cadê os órgãos ambientais que deixaram a milícia entrar, desmatar tudo, botarem máquinas enormes, construir tudo ilegalmente, irregularmente, o poder público ausente? Essas são coisas absurdas. Isso é para mostrar realmente a falência da gestão pública nessas regiões que tinham que estar sendo preservadas e protegidas pelo poder público. Agora, a população, você comentou, a população tem que fiscalizar, mas é difícil. Por exemplo, isso que eu denunciei aqui dos piscinões, a população não consegue ver, porque os piscinões são fechados. A população, se você quiser ir lá no piscinão, entrar lá para ver se tem água estagnada, você não consegue. Tem que ter autorização do presidente da Rio Águas. É uma burocracia. Então tem que ser o poder público, ela tem que se mobilizar. Agora, nós temos que discutir o seguinte: a população quer essas obras de fachada que atacam a consequência de problema? Não. Como é que a gente tem que resolver o problema? Que eu sei que o programa é curto e eu queria dar essa sugestão. O que eu sugeriria, por exemplo, a prefeitura gastou 500 milhões para fazer esses piscinões. Com a metade desse dinheiro, você podia fazer obras muito melhores, que seriam obras mais baratas e melhores para a população, para o meio ambiente. Primeiro, reflorestamento, que ninguém fala. Uma área com floresta segura 80% da chuva, infiltra. Você já ia amortecer enchente. E a floresta retém a água, regularizando a vazão dos rios. Então, o uso e ocupação ordenada do solo, isso são coisas básicas. Agora, tem duas obras que são fundamentais para você amortecer, com obras de engenharia, as inundações na parte baixa para chuvas como aquelas que ocorreram segunda-feira. Eu diria que seriam, primeiro, construção de barragens de cheia na calha dos rios. Mesmo que você tenha ocupação, as barragens seguram aquela água que desce do rio, porque o efeito das montanhas retém muita nuvem, e você está protegendo que na hora de maré alta a água não chega lá embaixo, evita o transbordamento de rio.
Construção de bacias de detenção. São áreas públicas de lazer que você rebaixa 1,5 metro, 2 metros, que além de serem áreas de lazer com acessibilidade, com tudo, na hora da chuva, ela evita que a água vá para as ruas que vão transbordar, você vai acumulando vários volumes na área urbana, acabou a chuva, aquilo lentamente, por um orifício, vai para o sistema de drenagem, aí a Conlurb entra ali e limpa somente aquela área. O que acontece hoje em dia é que os rios transbordam cheios de lixo e esgoto e toda a cidade fica contaminada com proliferação de leptospirose, etc. Um outro problema grave que a prefeitura não está atacando, e tem uma lei para isso, que é o Código Florestal. O Código Florestal diz que faixa marginal de proteção de rios e áreas aclivosas com uma inclinação acima de 45 graus, você não pode ter nenhuma ocupação. E nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro várias ocupações irregulares na faixa marginal e nas áreas íngremes, são áreas de risco de deslizamento, de inundação. O que a prefeitura tem que fazer, no meu entender? Ela tem que se responsabilizar por isso, que ela não vai tirar essas pessoas, e as pessoas vão para onde? Já que ela autorizou a ocupação, ela tem que construir prédios de baixa renda, desapropriando áreas próximas. E, em vez de crescer horizontalmente desmatando, crescer verticalmente, com prédio, com apartamento de baixa renda, mas com coleta seletiva de lixo, hidrômetro, as pessoas pagarem suas contas de água, e coleta de sistema de esgoto, e você tira a população dessas áreas de risco. Não adianta só botar a sirene não vai evitar o deslizamento. Transporta essas pessoas para esses prédios e demole essas construções e começa a substituir por floresta, vegetação ciliar na faixa marginal de proteção dos rios, que vai impedir que o lixo chegue no rio, que vai impedir erosão. A cobrir com floresta, você melhora as ilhas de calor na cidade, acaba com os valões de esgoto, acaba com os vazadouros clandestinos. Isso são obras, Margarete, são obras muito mais baratas que os piscinões. Então, se você, com os 500 milhões que foram mal gastos para resolver as enchentes na Praça Bandeira, a prefeitura ia gastar metade desse dinheiro se ela fizesse essas obras, que essas obras são boas, são obras de reflorestamento. Os piscinões são obras que estão lá em cima no morro. Agora, o mal político não gosta dessa obra, sabe por quê? Que não dá voto. Está escondidinha lá em cima. O piscinão é muito melhor, uma obra mais cara, aí então, entram outros interesses, e a gente tem que discutir isso. Agora, vê se a população tem que saber Margarete, disso. Esses piscinões não teve eia-rima. Tinha que ter um eia-rima. Eles fizeram audiências fechadas, aprovada, a própria prefeitura licenciou a obra, quer dizer, a Secretaria de Meio Ambiente se licenciou para Rio Águas, quer dizer, tudo inadequado, no meu entender, e a gente agora, a população paga uma conta alta, e agora quanto a gente perdeu tudo com essas inundações, danificou seu carro, a prefeitura vai pagar isso, os prejuízos? Não vai. Então, no meu entender, está tudo errado. Agora, tem solução, não tenho dúvida que tem. O que está faltando é vontade política, vontade de realmente resolver o problema. Hoje em dia, a vontade política é de apagar incêndio. Deu um problema, resolve tudo ali, e o problema continua. Então, da forma que está, com as chuvas que vão continuar a partir do verão do próximo ano, final desse ano, já vai começar a chover novamente, o problema vai continuar a gente morrendo, vai continuar o deslizamento, vão continuar as inundações, e enquanto a gente não modificar. Já fiz a denúncia quanto a isso, eu já redigi um artigo sobre esse assunto, já encaminhei para o Ministério Público Federal, sugerindo as medidas cabíveis, porque, infelizmente, se o poder público não tem consciência e não está tomando as medidas, a gente espera que o Ministério Público comece a acionar na Justiça a Prefeitura para que ela faça a sua parte, que não está fazendo. Agora também nós vamos fazer a nossa parte. Amigo ouvinte, neste momento eu vou comunicar a vocês que nós vamos realizar, foi feito um acordo com o professor Adacto Toni, da UERJ, um programa que será apresentado na Web TV do programa Por Dentro da Sustentabilidade, que é justamente o que o professor está orientando, esclarecendo, dando verdadeiras aulas aqui de engenharia para que nós tenhamos os informes adequados para os nossos argumentos na hora de que nós estivermos numa reunião e, principalmente, quando nós não estivermos. O que eu quero dizer? Quando nós não formos chamados nas nossas instâncias, morador, professor, ambientalista, políticos de várias instâncias, de várias hierarquias, de vários partidos, por que não? Mas desde que nós tenhamos reta intenção.
desde que nós tenhamos objetividades claras para com o morador. Você não sabe que tem reunião fechada? Procura saber, entra na internet. Quando é que vai ter uma organização aqui? Essa reunião dos moradores, a reunião ali que vai ser apresentada uma palestra da prefeitura, como é que eu faço para participar, para saber, para acompanhar? Acompanhe. Mas eu não tenho os informes, professora. Nós não temos as referências. Agora vai ter. Agora nós vamos fazer um programa que será apresentado na Web TV do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Ah, mas o seu programa de rádio tem uma TV, uma Web TV? Professor, tem sim. Este é o endereço, www.programapordentrodassustentabilidade.com, onde você tem lá mais de 30 páginas. Esse trabalho, um verdadeiro portal do meio ambiente, foi construído com o nosso empenho, com muitas pessoas participando, as pessoas querendo colaborar, pessoas especialistas, como é o nosso professor aqui, amigo do programa, professor Adactotone, e nós vamos efetivar este programa. E, na oportunidade, eu também quero deixar aqui o segundo informe, dentro, amigo ouvinte, da perspectiva da informação. O ouvinte que diz, eu não sabia disso, agora ele não pode mais dizer isso. Por quê? Porque nosso programa e outros programas vamos estar em todas as redes sociais. Nós vamos estar em mídias, nós vamos estar no Facebook, nós vamos estar na Web TV, nós vamos estar no rádio. Então, nós estamos nos organizando em termos de comunicação cada vez mais, nós ambientalistas, para que você profundamente entenda o que está por dentro da sustentabilidade. Este segundo informe diz respeito a esse espaço que eu abro aqui para denúncias da área de tecnologia. Ah, mas esse assunto é um assunto tão peculiar, é complexo, é diferente, mas você tem que saber. Sabe por quê? Porque o seu filho pode ser uma vítima. Você tem que saber que nós estamos numa revolução tecnológica. O nosso problema atualmente não é mais aquele vizinho, aquela pessoa, aquele inimigo. Não é, não. O nosso problema agora é saber como nós podemos nos defender disso tudo através do meio digital. Porque nós estamos numa era diferenciada. Até há pouco tempo, nós não tínhamos, sabe o quê? Celular. O celular, quando apareceu uma média de uns 15 anos no máximo, era um tijolo. Era um verdadeiro tijolo. Hoje nós temos um celular mínimo, que não pesa nada, com milhões de possibilidades. Ele pode ser tudo, você tem um mundo na palma da sua mão, e você vai ter também o lado bom da internet, não só o lado criminoso. E o lado bom da internet é a sua linha comunicativa. E nós estamos nela, sim. Então, nós informamos a vocês agora o programa que vai ser realizado com o professor, e vamos informar o segundo programa, que é sobre segurança digital. Nós vamos lançar, nas próximas semanas, o programa Investigação e Livre Expressão. Investigação e Livre Expressão. É um programa que trata de crimes de informática e crimes cibernéticos. O primeiro programa, a primeira temporada, será sobre a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, vítima negligenciada de uma organização de interceptação de mulheres, de invasão, muito provavelmente para fundamentos de objetivo de sabotagem industrial e científica na instituição, e que até hoje nós não temos como comprovar. Por quê? Porque nós temos uma estrutura de justiça, uma estrutura de direito, uma estrutura voltada para a questão de problemas de crime na área de informática, que é necessário você, assim como outras áreas criminais, você ter a prova. A prova, só que atualmente nós estamos em quebra de paradigma. Então, o direito também tem que acionar novas interpretações. Você não pode só ter uma prova física. Por exemplo, a pessoa está com uma questão A, B e C, mas ela é uma senhora, ela não tem como comprovar, porque ela não tem como. Não há como comprovar. É a mesma coisa quando você vai fazer um BO, você tira a fotografia do sequestrador. Você tem alguma prova? É igual esse programa de computador. Quando eu pergunto, mas qual é o nome do programa de computador? Meu amigo, o programa de computador é clandestino, eu não sei o nome, não vou dizer o nome nunca. Se disser o nome, não vai deixar de ser uma investigação, já está solucionada. Isso é justamente isso que nós queremos apresentar. Então, você aí que é ligado, que sabe que isso pode acontecer, sim, e que está acompanhando a denúncia aqui, que vai virar um filme, hein? O caso dessa pesquisadora vai virar um filme.
Ela é uma pesquisadora de quase 30 anos da Fundação João do Cruz, que foi sequestrada, cativeiro domiciliar por 6 vezes. Em um dos cativeiros ela fugiu, pulou o muro e fugiu, e correu para a Fiocruz pedindo ajuda, e ninguém deu ajuda a ela. Até porque também ela foi considerada como uma pessoa que, devido àquele alto estado de sofrimento, como se ela tivesse problemas emocionais, psicológicos. E ela não tem nenhum problema psicológico. Ela conseguiu identificar uma organização que primeiro intercepta mulheres e crianças, muito provavelmente esteja envolvida até com a questão dos órgãos, não é? Dessa venda de órgãos aí. Sim, porque eles apodrecem um órgão, a pessoa morre e eles tiram outro. Eles fazem de tudo. Eles estão nos hospitais, eles estão nas instituições, eles estão nas escolas, segundo o que ela diz. Mas o que ela diz? Ela diz que eles têm um recurso, esse recurso funciona como, digamos assim, uma rádio pirata. Você tem possibilidade de ouvir a conversa deles, eles se comunicando como se fosse um rádio walk-talk, e ela está na frequência, eles adicionaram ela na frequência. Então, ela ouve toda a mobilização deles. Nós vamos agir hoje, amanhã, às 10 horas, com a pessoa tal, tal, tal. Ela fica como se fosse aquele acompanhamento de walk-talk de policial que tem. Ela fica ouvindo aquilo. Mas como é que ela ouve? Sai pela rádio, sai pela televisão dela, sai por qualquer aparelho que tem condição de ser habilitado por recurso de Wi-Fi. Então, agora, nós temos um contexto diferenciado de frequência, que é o Wi-Fi, que está sendo manipulado de forma criminosa, é passivo de, através dele, acionar os recursos de um computador, onde você não precisa mais de receptor. Acabou aquele negócio emissor-receptor. Você tem que ter um chip para levar um choque. Não tem que levar chip, levar choque não precisa de chip. Nós sabemos que tem um crime nos Estados Unidos, onde o sequestrador ameaça o sequestrado, se ele não fizer o que ele quer, dá um choque no marca-passo. Então, o marca-passo virou um receptor. No caso dessa moça, não tem marca-passo, não tem receptor. E outras, segundo o relato dela, tem centenas de outras pessoas vítimas. Porque, provavelmente, ela, uma vez que ela identificou o problema, e talvez as outras pessoas não, ela ficou numa situação, entre aspas, privilegiada. Ela sabe o que está acontecendo. E agora é trazer tudo isso à tona. Como? Através também de um programa. É por isso que nós estamos nas redes sociais, é por isso que nós estamos aqui na Band, para questões de denúncia, para questão de educação ambiental, e tudo isso é a sociedade humana, é meio ambiente humano. Então, nós somos únicos, nós somos holísticos, nós somos integrados. E é isso aí. Nós vamos ter um programa com o professor Adacto e vamos ter um programa sobre tecnologia, que vai ser o programa Investigação e Livre Expressão. Agora eu vou passar a palavra para o professor Adacto. Não é isso? Só quero complementar o que você falou, que eu acho que é importante a ação que a população pode ter. Eu, quando estive lá nos Estados Unidos, no doutorado, visitando meu irmão no doutorado, o pessoal lá, a população, tinha um supermercado que chamava Low Price, preço baixo, que o preço de lá era tudo caro. Então, a população se juntou, ninguém comprava mais naquele supermercado. Enquanto ele não baixava, eles conseguiam o que eles queriam. Então, minha gente, se você está vendo alguma coisa errada na sua comunidade, na sua área, se você está vendo que a prefeitura não está fazendo o que deve ser feito, é importante que a população não cruze os braços, então que ela se mobilize através das associações de moradores, denuncie para o Ministério Público. Eu fiz a minha parte, eu denunciei, eu apresentei o meu ponto de vista, e entrem com ações, porque a população tem que espernear, inclusive na área eleitoral. Aquele candidato que é um mal político, não vamos mais votar. É assim que a gente muda, que aí o político vai se ajustando, se não for na base da consciência, é na base da ação judicial, né? Que aí o juiz manda prender o político e aí você consegue as coisas. Agora, a população não pode cruzar o braço. Se você foi prejudicado porque a prefeitura não limpa os bueiros da cidade, você tem inundação, você perdeu o teu carro, no meu entender, você tem que mostrar isso, entrar e espernear. Porque a gente não pode ficar parado, porque quem cala consente. Então, a população tem um poder enorme. E só para concluir, eu já consegui mudar várias coisas erradas, simplesmente questionando o que está errado e o que deve ser certo, que aí você começa a aumentar a conscientização e aí você muda aquela situação. Então, eu posso ter um programa, Margarete, só para dizer
projetos errados que foram modificados em cima de soluções certas. E eu tenho essa esperança que o teu programa possa contribuir para melhorar essa consciência, que nós não precisamos viver embaixo d'água todo o período de chuva. Existe solução para isso e a gente tem que cobrar essas medidas da Prefeitura. E é isso aí, passividade já era. Aqui no nosso programa, Por Dentro da Sustentabilidade, é atitude. Até o próximo sábado, ouvinte. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.